E o diretor do documentário A Era da Revelação, Dan Farah, finalmente quebrou um silêncio de anos e vai dar pistas aí sobre o que a gente espera ver nesse novo filme dele, que vai estrear essa semana em uma premiere, em um evento lá nos Estados Unidos. Esse documentário que é sem precedentes na história da revelação OVNI. Tem depoimentos aí de 34 oficiais sêniores do Pentágono, de várias agências do governo, falando sobre o tema. E eu deixei uma notícia aqui para reagir junto com vocês, eu ainda não li. Eu vou ler junto com vocês aqui do The Hollywood Reporter. É um portal lá dos Estados Unidos que cobre essas questões cinematográficas por lá. E o Dan Farah deu uma entrevista para esse portal. Então vamos ver aqui. Então fala documentário OVNI sem precedentes. O diretor finalmente quebra o silêncio com revelações sobre o filme. E aí ele fala aqui, né? Vai ter uma premiere no evento da SXSW this weekend. Ou seja, esse fim de semana. Nenhuma liderança do governo que eu falei tem dúvidas se isso é real. O Dan Farah coloca aqui, né? E aqui fala o seguinte, né? Vai ser no domingo, numa premiere no South Southwest Film Festival, lá nos Estados Unidos. E aí depois ele vai estar disponível provavelmente por streaming aí, para todo mundo. E aí fala aqui sobre as entrevistas, né, com oficiais sêniores do governo americano. E aí fala aqui que é um olhar aí profundo e sério sobre o que aconteceu nos anos recentes, com depoimentos, vídeos sendo liberados, as audiências, né? E aí confirma aqui, né, que são 34 pessoas que foram entrevistadas para esse documentário, 34 oficiais sêniores, como já havia sido anunciado anteriormente. E esses 34 oficiais são categóricos em afirmar que inteligência não humana, a vida de inteligência não humana não existe. Né? Eles confirmam isso no documentário. E que essa vida de inteligência não humana tem visitado o nosso planeta por um longo tempo e que os Estados Unidos entraram numa corrida com os adversários estrangeiros para fazer a engenharia reversa dessa tecnologia a partir de naves que foram recuperadas. E que algumas facções do governo continuam a manter isso em segredo. E que isso pode levar a uma falha de inteligência, uma falha de segurança nacional, equivalente aqui levou ao 11 de setembro ou muito pior. E aí o filme fala sobre essa narrativa, né, que dura já 80 anos, esse segredo OVNI. E aí tenta responder várias questões, como se as naves funcionam, por que elas caem, quem está encobrindo isso, se os presidentes americanos sabem de alguma coisa. E que fala que o filme irá, sem dúvidas, converter muitos céticos e também gerar muito ceticismo de si próprio. Aí o Dan Farah colocou uma declaração que ele espera que esse filme deixe o público ciente de uma questão muito séria e que impacta a todos nós. Eu tive múltiplos senadores que me falaram que pensaram que o meu documentário seria uma das ferramentas mais efetivas em ajudar ao público a ter ciência da verdade do que está acontecendo e tratar isso de forma séria. Ele falou que o trailer desse filme atingiu 18 milhões de espectadores. Inclusive tem aqui no canal o trailer legendado em português. Eu vou deixar aqui como vídeo relacionado no final desse vídeo aqui. Ele explica que tem uma audiência, um público, né, que é sedento por informações crescendo desde a década de 40, quando começaram os primeiros relatos aí, caso Roswell, etc. E ele fala aqui que o fórum UFO no Reddit, que é uma ferramenta, uma rede social, né, tem mais assinantes do que os fóruns do Harry Potter e da Marvel. Para ver como o tópico OVNI tem força aí, né?
O Dan Farah fala que é apaixonado pelo assunto mas que foi muito cuidadoso em selecionar aí as palavras. Ele está muito ansioso, né, por fazer essa estreia do filme num festival grande como esse. E fala que é uma das grandes crises existenciais, né? Uma das grandes questões existenciais da humanidade. Além de tocar na questão de segurança nacional. Fala aqui que o Farah pulou nessa piscina profunda que pode também conter aliens. Aí começa uma sessão de perguntas, né? Como você foi capaz de convencer várias vozes credenciadas a falar na frente das câmeras? Fala que ele começou a pesquisa aí há alguns anos atrás e encontrou vários oficiais sêniores de inteligência através de um amigo que ele quer manter anônimo. Quem é esse amigo? Começou com o Luiz Elizondo, depois foi com o Jay Stratton. Ambos lideraram esforços de investigação de OVNIs, né? O ATIP, no caso, o Stratton, o ALSAP. E esses caras é que abriram as portas pro Dan Farah para os outros, né? Aí o Dan Farah fala que queria fazer, falou para essas pessoas que ia fazer o documentário mais sério já feito sobre esse assunto. Lembrando que o Dan Farah já tinha um nome, né? Já tinha publicado alguns filmes no passado. Então ele já tinha uma influência, não era qualquer um também chegando para entrevistar esses figurões aí. E assim, começou e ele fala aqui outra pergunta: que tipo de reações você espera desses oficiais quando você fica de frente com eles, né? Ele fala que os objetivos dele eram muito claros perante esses oficiais, desde oficiais de inteligência até senadores e militares. E todos eles acharam que era importante vir a público para poder falar do assunto. E todos esses oficiais falaram que nunca tiveram chance, né, de uma oportunidade como essa, de fazer um documentário sério como esse. E aí, claro, o número de pessoas é uma coisa que convence, né? A participação desses caras vai convencendo um ao outro de participar. Fala que o seu filme realmente lembrou de um outro documentário, do Al Gore, da mudança climática. Uma verdade inconveniente. Ele fala que sim, tem alguma interseção, né, com esse assunto do alarme global, né, dos humanos interferindo aí no clima, etc. Que antes era considerado pseudociência e havia um estigma entre os cientistas de conversar sobre isso. Então, ele fala que tem alguma semelhança e que fala aqui, né, o que os humanos poderiam fazer com essa tecnologia dos OVNIs, né, se usadas para o mal, com intenções, e quais são as intenções dessas inteligências não humanas. Então, isso é uma coisa que precisa ser discutida. Pergunta aqui se ele ficou nervoso com essa produção, se teve alguns passos secretos para poder fazer a filmagem. Ele fala aqui que existem pessoas que querem que esse assunto continue escondido do público de forma integral. Então ele teve muito cuidado em fazer isso, deixar isso em segredo durante 2 anos e meio, deixando esse documentário bem fora do radar de todo mundo. Lembrando que todo mundo estava trabalhando no documentário tinha assinado um acordo de confidencialidade para não revelar nada. Então Dan Farah usou aí o artifício dos próprios militares para manter o documentário dele em segredo. Fala que nem todo mundo que eu conversei acabou indo para o filme, para o documentário. Havia um monte de oficiais de inteligência do governo que decidiram não participar no final, não permitiram eles serem exibidos. Alguns oficiais têm medo do estigma histórico em torno desse assunto
e como isso pode impactar a sua reputação. Vários oficiais ultimamente decidiram que ficariam em perigo se participassem desse documentário, mesmo compartilhando que eles poderiam legalmente. Então, ficaram aí receosos de participar e acabaram não indo pro documentário. E claro, ele não pode exibir no documentário nenhuma informação que é sigilosa, senão ele colocaria em risco essas pessoas. Mas fala que mesmo assim, dentre as informações que podem ser reveladas, tem muita coisa fascinante. E que vai ser exibida no documentário. Algumas de suas fontes foram ameaçadas pela participação? Sim, algumas claramente foram faladas que teriam consequências para elas, que elas estariam em perigo se elas participassem. Não somente do documentário dele, mas de qualquer documentário. Mas ele explica que as pessoas entrevistadas pro documentário dele querem ver a verdade. Não importa as consequências. E 100% elas confirmam e concordam que há elementos nesse assunto que devem permanecer sigilosos e nunca ser revelados ao público, por conta do interesse à segurança nacional. Aí poderia ser, por exemplo, o funcionamento de um OVNI, né? Não deixar isso chegar na China, na Rússia. E aí o Dan Farah, que depois de ter contato com o assunto, concorda com isso, né? Que algumas partes ainda fiquem sigilosas. Mas alguns fatos fundamentais, como não estamos sozinhos no universo, o público tem o direito de saber. Não faz sentido deixar isso guardado. Aí fala que tem um contra-argumento hipotético. Uma vez que você deixa o gato sair do saco, né? Ou seja, você revela o assunto, as questões do interesse da mídia vão ser insaciáveis e nunca vão parar. E todo mundo vai continuar cavando, cavando, cavando até aconteça alguma coisa, atinja alguma coisa indesejável. Então fala o Luiz Elizondo aqui, realmente disse uma coisa interessante no documentário, sobre como é irônico que é o próprio governo que criou o estigma para cobrir esse assunto, criou também o estigma para os próprios pessoas dentro do governo não quererem falar nisso, e isso criou um problema grande de segurança nacional. Então foi um tiro no pé aí que ele fala em relação a esse segredo. Ninguém fala isso nem dentro do governo, e isso pode causar um problema. Há uma cena do documentário que ele acha especialmente impactante quando o secretário de Estado, Marco Rubio, que é agora o secretário atual do governo, né? O homem mais poderoso e o braço direito do Trump, ele fala, o Marco Rubio no documentário fala sobre a falta de imaginação que historicamente levou a todas as falhas de inteligência e desastres como Pearl Harbor e 11 de setembro. E que ele não quer que isso aconteça de novo. Ele disse no filme que nós já tivemos repetidos exemplos de alguma coisa operando no espaço aéreo em instalações nucleares restritas que não são nossas. E nós não sabemos de quem é. Só isso sozinho já merece atenção e nosso foco. Fala aqui que antes do 11 de setembro não colocávamos dinheiro bastante em contra-terrorismo e que nossas agências de inteligência não compartilhavam informação bastante. E aí fala que esse assunto é a mesma coisa, precisa de ser financiado, né? Precisa ser compartilhado entre as agências para poder não ser pego de surpresas aí. Aqui fala uma pergunta que o líder da minoria, o senador Chuck Schumer, e foi o cara que criou a lei de revelação OVNI, que foi fatiada e não aprovada lá no Congresso, fala que o Chuck Schumer pressionou o Trump no último mês para liberar os arquivos sobre OVNIs, depois que o presidente falou que vai liberar os arquivos de John Kennedy.
nunca tivemos a impressão que o Trump está empolgado em fazer revelação de OVNI. Parece que ele fica dançando em torno do assunto. O que é interessante, porque todos os outros presidentes parecem reagir a esse assunto, né? Não quererem tocar nisso, né? E aí fala aqui que o Dan Farah fala aqui que o Schumer ele lutou muito agressivamente pela revelação OVNI e que as pessoas não sabem que nos últimos 2 anos ele e o senador Rounds eles foram patrocinadores da lei de revelação OVNI, né? Que foi apoiada pelo Marco Rubio e pela Kirsten Gillibrand, ambos senadores aí de partidos diferentes, mostrando que esse assunto ele tem apoio bipartidário, né? Aí lembra aqui que o Schumer literalmente colocou nessa lei e falou sobre isso publicamente, que o povo americano tem o direito de saber sobre tecnologias de origem desconhecida, inteligência não humana e fenômenos inexplicáveis. E na lei lá tem mais de 20 vezes o termo inteligência não humana, né? Aí ele relembra aqui que esse tópico não tem partido, né? Ele é partidário, todos têm que apoiar. E todos têm apoiado de ambos os partidos. Aí ele fala aqui alguma pergunta. Tem muitos sites que são lendários aí, né? Como Área 51, Hunchkin Walker. Se o documentário sugere que alguma coisa disso é verdade, ou se o público está errado sobre isso. Aí ele fala que não deve ter nada sobre isso, sobre esses sites especificamente. Mas tem um oficial muito sênior no documentário que vem a público confirmar que há atividade de fenômenos anômalos e OVNIs em nossas bases mais sensíveis, mais secretas, o que inclui a Área 51. No canal também a Planta 42, todos esses sites têm sido visitados aí por OVNIs recentemente, chamados drones misteriosos. E aí a última pergunta, o que vem em frente agora, né? Aí ele fala que a gente está num caminho das coisas serem reveladas para o público no futuro próximo. As lideranças dos 2 partidos estão unidas para fazer isso acontecer, bem como pessoas líderes do governo atual e que querem aí revelar fatos sobre fenômenos anômalos e inteligências não humanas para o público. Então é isso. Documentário aí do Dan Farah, A Era da Revelação, tá quase sendo liberado aí para o público. Vai ter a primeira agora domingo e vamos aguardar, porque tem muita informação interessante. Muita gente que eu tô aguardando há muito tempo a vir a público, né? Então vamos ver aí o que nos espera. É isso, um abraço e até a próxima.